um historiador, que fala que a gente, para ter uma boa conversa, a gente precisa definir alguns conceitos daquilo que a gente está conversando. Então, quando a gente vai falar de temas sensíveis, ou temas que a gente pode construir junto, eu acredito que o primeiro passo é estabelecer do que nós estamos falando. Quando eu falo de igreja, você está pensando na mesma coisa que eu? Quando eu falo de missão, você está pensando na mesma coisa que eu? E aí, a partir do momento que a gente estabelece que conceito, ou a partir do que nós estamos falando, aí a conversa continua, porque senão, no meio da conversa, a gente tem que parar e dizer, não, mas o que eu estou falando é uma coisa, o que você está falando é outra. Por isso que eu queria iniciar esse momento pensando que é um marco interessante do relatório, que é grande comissão. Então, quando a gente fala de grande comissão, do que estamos falando? E esse relatório ele é muito importante porque ele é base para igrejas e organizações trabalharem de forma atualizada com informações que foram resultado de inúmeras consultas. Então, houveram muitas consultas presenciais, 12 consultas nos últimos anos, mas também um relatório que tenta dar conta para além daquilo que é do trabalho missionário, que a gente pode considerar tradicional. E aí, o relatório foi em busca, Lausanne foi em busca de pessoas e organizações que estão fazendo, para tentar entender quem está fazendo, cumprindo a grande comissão, como está fazendo, e se está fazendo isolado ou em cooperação. Então, esse é um ponto importante. Não basta só estar fazendo a grande comissão, mas se está fazendo em cooperação. Porque um dos temas que Lausanne tem inspirado hoje é que toda a igreja faça esse cumprimento da grande comissão juntos. Então, eu queria já abrir um espaço para a gente pensar se, quando falamos de grande comissão, o que é a grande comissão? Eu queria convidar o Bitum para falar, e aí a gente pode eu queria passar a vez aos mais velhos. O Valdir já veio com tudo anotadinho, o Saião já está tudo no celular, então, se eles começarem... Está com o microfone? Você está com o microfone? Eu queria dar a honra ao Bitum para que ele começasse. Né? Então, eu vou fazer perguntas diretas, que é melhor. A grande comissão é tarefa só da igreja? Acho que essa pode ser uma pergunta que pode dar para começar. Bom dia, gente, bom dia. Eu sou o Valdir. E aí, Davi? Alguns de vocês eu reconheço, eu conheço, eu estou chegando como aquele fariseu que está dizendo graças a Deus que eu não moro em São Paulo, porque morar em São Paulo está louco, chegar do aeroporto aqui não dá, né? E além de, cadê esse Daniel, né? Se bem que eu concordei que ele comprasse uma passagem às 6 horas da manhã para mim, 6 e pouco de saindo de Curitiba, que hora você acha que o velhinho aqui teve que levantar? E aí, né, enfrentar São Paulo, e agora eu tenho que ser o primeiro para falar, eu acho que não é justo. Né? É parte do pacote. É parte do pacote. Qual era mesmo a tua pergunta? Aquilo ali que eu subi era só para enganar, porque a realidade é bem outra, né? É tudo manco, né? Quando a gente fala de grande comissão, né? Quem está incluído nisso, né? Porque a gente ouve muito, né? A grande comissão, e livros, e pregações... Mas o que é isso, né, de grande comissão? E quem que faz parte? De quem é essa responsabilidade? Eu estava ontem eu estava pensando um pouquinho. É o que eu consigo, né? Um pouquinho cada dia pensar. Mas a grande comissão, Mateus, né?
no final do Evangelho de Mateus, e ela faz parte, digamos, de todos os evangelhos. Então, assim, não existe igreja. Como é que é aquela expressão famosa, né, de que não há outra missão senão a missão da igreja, e não há outra igreja senão a igreja em missão. Eu procurei gravar isso há um tempo atrás, que está no livro sobre a natureza missionária da igreja, do Blount, né? Não existe outra missão senão a missão da igreja, que em parte responde à tua pergunta, né, Fernando? Mas não existe outra igreja senão a igreja em missão, né? Só que não, tiro só. Que o processo, né, digamos, quando você faz o pulo de Mateus 28, que é o fim do Evangelho de Mateus, para o início da igreja, em Atos, capítulo 1, né? Você vive um processo onde, digamos, o enunciado de Mateus 28, ele vai ser transformado, ele vai ser tornado realidade na vida da igreja primitiva. E como que isso aconteceu, né? E isso aconteceu de uma forma simples, misteriosa e intensa. Aconteceu de uma forma simples, porque se você pega Atos 1,14, o pessoal estava se reunindo em oração com um só propósito. Quem eram esses que estavam se reunindo? Eram os 11, depois eram os 120, eram as mulheres. A Maria, a mãe de Jesus, estava com eles, alguns dos irmãos de Jesus. Quer dizer, essa comunidade de pessoas simples foram as primeiras que se estabeleceram como a comunidade do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto, e que estavam procurando entender e discernir qual era o papel deles, e que esse papel que eles tinham que assumir tinha que estabelecer uma coerência, né, direta com aquilo que Jesus tinha não apenas falado, mas com aquilo que Jesus tinha sido. Era uma comunidade pequena, era uma comunidade simples, era uma comunidade informal, era uma comunidade em oração. Quando a gente pensa na grande comissão, eu gosto de pensar ela assim, quer dizer, o primeiro momento na vida da igreja, onde a grande comissão foi vivenciada, ela foi vivenciada a partir dessa simplicidade, dessa informalidade, desse reunir-se em casa. A segunda palavra que eu usei, eu estou falando, a segunda palavra que eu usei foi mistério. Porque há um mistério aí, há uma espera, né? A palavra espera é uma palavra importante no primeiro momento da vida da igreja, né? A palavra espera está ali como um mandato de Jesus para que aqueles que estavam se reunindo, né, esperassem. Isso eu acho que é muito importante para quando a gente fala da Missio Dei, né? Que a missão começa com a espera. A missão não começa com atitude, não começa com programa, não começa com discurso, começa com espera, porque nós só vamos conseguir, ou só vamos ser chamados a passar adiante aquilo que nós recebemos. Nós não temos nada que é nosso. É a espera do Espírito. É a descida do Espírito. A espera do Espírito que virá e irá capacitar. E o Espírito é aquele que não apenas instrumentaliza, mas o Espírito ele te dá os elementos do discernimento, né? É o Espírito que te ajuda a entender aquilo que você foi chamado a ser e a viver. Não existe missão sem Espírito, não existe igreja sem Espírito. Sem Espírito, aquele grupo de pessoas vai ficar ali,
E vou começar a brigar logo, né? Como a gente sempre faz, né? Começa tudo bem, depois começa a pauleira, né? Mas é o Espírito que é a chama que vai dar, né? Vai dar o entorno para que essa comunidade seja a comunidade da grande comissão, né? E a terceira palavra eu já esqueci qual foi que eu usei. Mas eu não esqueci o que eu queria dizer, é que esse grupo pequeno de pessoas, eles precisam passar por um processo enorme de reconfiguração, para que eles possam entender a sua vocação. Eles precisam desistir do mundo do mundo cognitivo deles, eles precisam desistir da cultura deles, ou seja, eles precisam se movimentar de um grupo cultural, étnico, religioso, para um mundo aberto, para um mundo diverso, para um mundo composto de diferentes gente, com diferentes cores, sabores, ritmos, né? Esse movimento de se abrir, né? Ele é um movimento que ele demora, né? Ele demora. E ele é um movimento que custa muito, né? Ele é um movimento que só o Espírito gera, né? Porque nós mesmos não gostamos desse movimento, né? Nós mesmos, e eu acho que foi McGavran, né? Donald McGavran, que é o pai um pouco do crescimento da igreja, né? Mas que falava sobre que a gente gosta de ficar entre os iguais, né? A gente gosta de ficar entre os iguais. Bom, eu sei do que eu estou falando, porque eu faço parte de uma igreja étnica, né? Eu sei do que é isso, a gente gosta de ficar entre os iguais. A gente não gosta dos outros, porque os outros avacalham a nossa cultura, o nosso ritmo. Os outros, né? Eles comem outras coisas, né? E nós comemos chucrute, né? Então, isso aí, né? Se mistura. Ou seja, essa comunidade que se abre, ela é aberta pela memória de Jesus, né? Porque não existe igreja sem a memória de Jesus, e é isso que o Espírito faz, né? Jesus disse: olha, o Espírito Santo vai lembrar vocês de quem eu sou, né? Mas esse Espírito é aquele Espírito que nos empurra para diante, nos empurra para fora, nos empurra em direção ao outro, nos empurra, na linguagem bíblica, em direção ao gentil, né? Então, quando a gente fala, Fernando, da grande comissão, eu acho que a gente não fala tanto de conceito, mas a gente fala de movimento, né? A gente fala de um Deus que nos alcança na nossa simplicidade, um Deus que nos alcança nas nossas misturas, né? E que nos coloca e nos ajunta, né? O ajuntamento. É o Deus que nos inspira, porque é dele que nós vivemos, né? Do sopro dele, é no sopro dele que nós existimos, é a partir dele que nós somos, e nele que nós nos movimentamos, Paulo, né? Porque a grande comissão, ela tem que ser esse movimento, e ela vai bagunçar a nossa vida, ela vai desestabilizar a gente por completo, porque ela vai colocar a gente num outro radar, que é o radar da missão de Deus, que é a Missio Dei, que é o radar onde todos têm lugar, todos e todas, né? Independente de cor, e esse é, digamos assim, para mim, o nascedouro. Agora, a gente podia fazer, e eu não vou fazer isso agora, mas eu acho que é muito interessante você fazer uma conversa disso com Lausanne, e dizer: mas então, como que isso aconteceu, ou tem acontecido, ou não acontecido no movimento de Lausanne? O que 74 representou disso? O que 74, que é o primeiro Lausanne, teve em termos de um momento de mistério, de inspiração, de surpresa? E 74 foi, em grande parte,
Foi, em grande parte, uma grande surpresa. O que esse movimento teve em termos de abrir, né, as vertentes de uma igreja que estava despontando como uma igreja global? Mas isso já é uma conversa para um segundo momento. A gente vai ter mesas, inclusive, específicas sobre alguns pontos do encontro, né? Mas quando você fala assim, Valdir, que ele desorganiza e reorganiza a gente num novo grupo, né? Mas aí, dentro da grande comissão, a gente está falando aqui especificamente final de Mateus, final de Marcos, né? Lucas, aquela transição para o começo de Atos. Tem fundamentos no chamado de Abraão, tem uma série de... né, a missão, o chamado para se envolver, se relacionar com Deus, está em todas as Escrituras. Mas quando Lausanne se pontua grande comissão final dos evangelhos, um ponto-chave é: vão e façam discípulos. Mas aí, que ponto de fazer discípulo é esse, se num ajuntamento de vários grupos, várias etnias, vários pensamentos, houve essa desconstrução para construir um novo modelo, que é a igreja, que é o modelo de Jesus? Por isso que o relatório dá ênfase. A grande comissão é pontuar que só Jesus Cristo é o Senhor e nenhum outro mais é Senhor. E aí você multiplica isso ou faz isso, né, como discipulado. Bitum, você pode comentar? Sayão. Primeiro ponto que eu queria dizer, assim, eu fico muito feliz em ver a dinâmica como nós estamos trabalhando, porque nós tínhamos um paradigma de um falar e todo mundo escuta e pontua, né? Que é o modelo da pregação expositiva e que não dá espaço para a gente dialogar. Então, esse formato aqui de mais pessoas podendo dialogar, e se a gente olhar, teriam vários e vários aqui, bons teólogos, bons leitores da Bíblia Sagrada, que poderiam também compartilhar. E a gente vai compartilhando, eu creio nisso, que é com o diálogo que se dá a construção. Quando a gente ouve também o outro, a gente fala, principalmente no momento que nós estamos, onde o desejo maior é o da lacração. Então eu vou lacrar com aquela palavra que todo mundo olha e diz: uau! Como é que, da onde você tirou isso? Como você encontrou? Esse agora vamos seguir porque ele lacrou, principalmente nesse contexto de redes sociais. Então, quando a gente coloca 3 pessoas, né, e mais um que vai organizando, nós estamos desconstruindo um modelo aprendido, onde a gente ouve o outro, que é o modelo eclesiológico da escuta, da fala. Nós temos bons pregadores, talvez seja o momento de termos bons ouvidores. Gente que senta e consegue ouvir o outro. Então, eu queria pontuar isso. A minha gratidão por esse movimento desconstrucionista da lacração, onde o outro também tem o diálogo, o outro também tem vez, o outro escuta, fala, etc, etc. Segundo, a gente precisa voltar um pouco atrás, também dentro do que você está falando. Se não me falha a memória, em 52, que foi o Congresso de Willingen, na Alemanha, quando ele traz de volta a questão da Missio Dei. E foi um paradigma alterado, principalmente na teologia de missões, quando a igreja não envia, a igreja é enviada. E aí essa dinâmica do que você está trazendo, Fernando, do movimento. Então, nós estamos em constante movimento. A igreja é enviada, nós somos enviados. A igreja não envia ninguém. A igreja foi enviada por Jesus Cristo. Então, Jesus enviou a sua igreja, e isso é importante nós pensarmos em termos de movimento, em termos de... eu sou missionário atravessando a rua. Lembrando Leslie Newbig, que estava conversando com o Amado, exatamente sobre isso, né? Nós somos missionários, nós estamos indo, nós estamos em constante movimento, e Lausanne traz isso. Em 74, ressalta em Lausanne porque lá atrás alguém pensou na Missio Dei, resgatou e ressignificou. Então é importante a grande comissão, como o Valdir estava falando, a gente repensar termos que são basilares da missão da igreja. Termos, nada como uma filha, ó, coisa
uma criança. Então, mas ela sentia vontade do nosso meio, isso é muito legal. É muito legal a criança poder estar junto. Isso aqui é família, isso aqui é corpo. Nós estamos aqui. Olha lá, mãe, pronto, a família, vovô, beijos, vovó. Isso é excelente, é uma coisa boa. Então, são esses pontos que nós vamos estar sempre relembrando, né? A missão é de Deus e nós somos enviados. E concluo, nós 3 pontos, os anos lá no Mackenzie estão me influenciando. Então, o terceiro ponto é a questão de como começa a grande comissão. Toda autoridade me foi dada. E nós precisamos, e estou pensando aqui no relatório de Lausanne e no contexto que nós estamos vivendo, como é importante a gente lembrar quem tem autoridade. Porque nós confundimos um pouco autoritarismo com autoridade. E aí rejeitamos a autoridade por conta da negação do autoritarismo. Mas há uma autoridade na missão. Há alguém que começou, alguém, me desculpe o termo, é o dono do negócio. Ele planeja a missão, ele pensa, ele organiza, e assim começa a grande comissão. Toda autoridade me foi dada. Tem uma autoridade aí. E eu estou frisando isso porque, pensando no documento e no contexto, está muito desgastada essa figura de autoridade. A grande comissão tem uma autoridade. Então, a gente percebe no núcleo familiar o desgaste da autoridade paterna e materna, a gente percebe nas instituições sociais o desgaste da autoridade, quando a autoridade vai se pôr, não é uma autoridade que é colocada porque ela inspira, porque vale a pena seguir, porque... Não, é porque eu dependo do meu salário, ou porque senão vou ser mandado embora. Então, de uma maneira geral, a autoridade está um pouco desgastada, e a gente precisa também repensar nisso. O início da grande comissão, Jesus falando, depois do tempo de espera que o Valdir falou, vem assim, ó, existe toda a autoridade. Vocês vão, porque a autoridade no meu nome, e vocês vão seguir essa orientação aqui. Há um norte que foi dado pelo dono da autoridade, por aquele que tem toda a autoridade. E a gente tem que, constantemente, estar repensando, trazendo, ressignificando essa questão. É nisso que eu queria perguntar. Obrigado, Bitum. Você que está acompanhando a gente também, aqui pelas redes sociais, pelo YouTube, você já tem acesso ao relatório. O relatório são 3 partes completas, 2 já estão disponíveis. E uma parte que ele menciona aqui, que é a autoridade, o alcance e o propósito da grande comissão. Então, ele menciona pelo menos 4 pontos. Toda a autoridade vem de Jesus, para ir a todas as nações, levando todos os ensinamentos e durante todo o tempo. Então, ele faz essa pontuação. E aí eu quero perguntar para o Saião, deixar à vontade também, se você puder falar em torno disso, de autoridade, né? Que autoridade é essa? Que a gente pode dizer, estamos na grande comissão ou alguém não está na grande comissão? Bom dia para todo mundo, prazer estar aqui, né? Eu estou até bem reflexivo, porque o Valdir de tradição luterana, assim, vamos dizer, um protestantismo mais raiz, né? O Biton é meio carismático, eu cheguei até a pensar como ele é o original, seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas acho que teologicamente não ficaria bem essa colocação, mas só do ponto de vista da... Mas... E também corrigindo, o pessoal falou que eu sou o Saião, mas só na hora de ir embora. Por enquanto, eu sou o entrão aqui, né? Mas pessoal, é uma coisa curiosa que quando a gente fala sobre isso, eu tenho um receio que a nossa cultura, talvez moderna, pós-cartesiana, que ensinou a gente a abordar o mundo a partir de uma base chamada racional e bastante fragmentada, que ela tenha nos emprestado um óculos que nos distancia desse elemento complexo e misterioso que você tem na palavra de Deus. Então, quando a gente tem, vamos dizer, uma teologia nas Escrituras, e você tem a formação dessa comunidade e o que a gente chama, eu peço desculpa para vocês, eu não gosto dessa palavra tarefa, né?
dá a impressão que nós estamos num escritório burocrático celestial, que a gente tem que aprender uma série de coisas e depois colocar na planilha para ver como é que a gente executa isso. E quando a gente lê a Bíblia e a grande comissão e fala em autoridade, a gente vê um cenário tão diferente. Eu gostei muito da palavra do Valdir quando ele falou em espera. Por quê? Porque Deus, o Deus que se revela é o Deus que se oculta, e o Deus que nos encaminha é o Deus que nos providencia uma santa trollagem divina. Mas Jeremias vai dizer: Senhor, como assim? O Senhor me deu um bom chapéu, né? As traduções falam: o Senhor me enganou, o Senhor me seduziu, no sentido em que o conteúdo do que nós temos na Escritura, que está envolvido com essa missão, ele é marcado, que eu chamo assim de um sabor agridoce diferenciado, com uma espécie de dialética de muita aparente contradição. Então, por exemplo, a gente fala da missão. A missão começa, mas ela não começa, ninguém sai de Jerusalém. O pessoal diz: você acredita na Igreja de Cristo? Acredito, porque os cristãos estão tentando destruir há 2000 anos e até hoje não conseguiram. Fazem de tudo para conseguir atrapalhar o meio de campo, e Deus acaba sempre vencendo, né? Então Deus faz gol de contra-ataque, né? Ele está atacado o tempo todo e vai lá e alinha o cenário. Então o que a gente percebe? Quando a gente fala em autoridade, a palavra pesa, a gente está falando de uma referência que vem da pessoa de Jesus. E se a gente quer pensar no que é a vida diante de Deus, ela tem esse lance bem-humorado da Bíblia, né? Que a pior coisa que alguém pode querer na vida é ser igual a Deus. Essa é a maldade pior. E a coisa mais especial que você precisa ter na vida é ser igual a Deus, ser como Deus, no sentido de imitar o seu caráter. E a referência disso está na pessoa de Jesus. E se está na pessoa de Jesus, todo objetivo nosso de ser discípulo de Jesus é ser parecido com Ele, ser semelhante a Ele. Então, nós vamos, num certo sentido, multiplicar esses Jesuses, desculpe a palavra herética aqui, no sentido que a gente tem que ser semelhante. E aí, o que é autoridade para Jesus? É lavar o pé do outro. O que é autoridade de Jesus? É dizer: não será assim entre vocês. Então, o que aparece para mim na igreja de Atos, quando ela recebe essa grande comissão, é que a coisa, sabe como é que soa para mim? Singing in the blessing, singing in the blessing, porque a coisa é euforia, a coisa é celebração, a coisa é comemoração, porque essa celebração, ela vem da referência maior que marca toda essa questão teológica, porque quando a gente fala missio Dei, as pessoas vão falar: é a coisa que Deus está fazendo. Isso tem a ver com o que Deus é. A própria, não é que missão é uma das coisas que fazem parte do campo teológico, tem a ver com aquilo que aparece nesse paradigma da encarnação, que é o que Jesus fez, que é esse caminho de alteridade que nos liberta do maior carrasco do planeta, que sou eu mesmo. E o caminho da vida é o que? Amar Deus e amar o próximo. O que é graça? Graça é amor, demonstrado a semelhança de Jesus na sua intensidade. Então, o que eu acho que fica esquisito para mim é todo esse elemento burocrático, quando, na verdade, o que você vê é exatamente o Espírito quebrando a vida de pessoas e depois começa a jorrar vida. E esse amor que bota uma pessoa na direção de Deus, na direção do próximo, livrando a gente da gente mesmo, é o elemento condutor. Então, por isso que a gente não é chamado para plantar igreja na grande comissão. Desculpa falar mais uma doideira aqui, a gente não é chamado nem para abrir agência missionária. A gente é chamado para fazer discípulo, ou seja, é cara a cara, é gente a gente, é transmissão de vida, é esse elemento relacional profundo. Então, assim, apesar da gente, com todas as nossas maluquices históricas e invenção, as nossas denominações, as nossas tradições, o nosso ensimesmamento projetado para, né, produzir essa teologia do espelho, Deus age no cenário e nos surpreende. Então, toda vez que a igreja apronta, Deus vai lá e mexe com uma outra galera, e essa galera levanta, né, e Jesus é o Senhor, e a coisa vai, e ela se desdobra nessa direção. Então, por incrível que pareça, com todo mundo pós-moderno, com toda a crise que a gente enfrenta hoje, é doideira. Nunca a fé cristã cresceu tanto em toda a história. Nunca tantas etnias foram alcançadas pela graça de Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer
64 países, e eu vejo lugar do mundo que eu falo, meu amigo, eu estava num lugar que eu não quero citar aqui, e eu, na minha ignorância ocidental, de prepotência imperdoável, cheguei para o pessoal e falei, escuta, mas vocês aqui são o quê? São isso? Querendo, né, ver com a camisa do time que os caras torciam, né? Você é o quê? Você é luterano, você é batista? Aí o pessoal falou, aqui a galera não sabe nada disso. Eles só sabem que Jesus é o Senhor, entregaram a vida para Ele, estão celebrando, feliz da vida, estão lendo a Bíblia, e eles não sabem dessas coisas. Eu falei no meu coração, graças a Deus, por que eles continuem assim, o Espírito prossiga nessa direção. Então, a doideira é que aquilo que é a nossa maior derrota, por incrível que pareça, Deus está transformando numa grande vitória. Por isso, eu peço desculpa, mas eu sou um otimista incurável. Eu acho que o reino vai arrebentar a boca do balão. Obrigado. Eu acredito que um dos valores fundamentais do movimento Lausanne é que ele não é voltado para ele mesmo, mas é uma plataforma onde você traz os temas e discute, conversa e constrói. Então, talvez você que esteja acompanhando a gente não sabe, por exemplo, mas Janela 1040, Povos Não Alcançados, uma série de métodos, né, de abordagem teológica ou de alguns assuntos, eles surgem nesse contexto, né? E quando a gente fala assim, 74, né, uma das palavras do John Stott sobre grande comissão é que a palavra que ele trouxe para marcar foi João, capítulo 20, onde diz, Jesus reuniu seus discípulos e disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, não tem o modelinho pronto, não tem a cartilha, mas é assim como o Pai enviou Jesus, Jesus enviou os seus discípulos. Então, para saber como é que é, tem que estar junto, tem que estar com Ele. E aí os discípulos, eu imagino que eles não tentaram fazer isso, mas Jesus já antecipou. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, não é possível construirmos igrejas, seminários, modelos, sem Jesus. E muitas vezes a possibilidade vislumbra aos olhos de dizer, só esse modelo é o correto. Então, quando a gente joga na plataforma, traz todo mundo e conversa, a gente vê que há uma variedade, e aí a gente vai ver, assim como o Pai enviou Jesus, Ele enviou o meu irmão de uma forma diferente da que Ele me enviou. Quando nós juntamos, nós vamos aprendendo como Deus está fazendo, ou como Deus está se mostrando no mundo, né? Aquilo que nós chamamos de missão. Mas essa postura de sentar e conversar e construir, ela é um modelo que o próprio Jesus deixou, né? Nos 40 dias ali entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, eu gosto muito de Lucas, porque ele faz uns lembretes assim. E ele diz, Jesus se concentrou, comecinho de Atos, Jesus se concentrou a ensinar os seus discípulos sobre duas coisas, o reino de Deus e o Espírito de Deus. O reino de Deus ele já havia ensinado, os evangelhos. E o Espírito de Deus é como o reino de Deus seria implementado. Então fiquem, esperem o Espírito de Deus para que vocês implementem o reino de Deus. Então eu queria perguntar para vocês se essa noção de reino de Deus, como essa noção de reino de Deus impacta a nossa vida de igreja e o fazer missionário, que são coisas iguais, né? Pode ser o Valdir. Eu estou pensando aqui na fala do Saião, quando ele trabalha um pouco ser e fazer. Eu acho que é ser discípulos e fazer discípulos, e aí essa questão do fazer discípulos entra dentro do que você está falando, como ser igreja, mas como que também a gente pode ir de um lado mais pragmático, ainda que eu tenha minhas ressalvas com o pragmatismo, mas eu creio que a tua pergunta vai nessa direção, né? Como construir? Primeiro que eu penso que é um projeto inacabado, em construção, o tempo todo. E a gente tem que pensar antes de fazer, ser o discípulo. Só que aí eu quero pôr um tempero, porque nós estamos vivendo o contexto da pós-modernidade, não vou entrar nesse âmbito, mas que também nós vamos pensar o contexto que a gente está vivendo, onde o ser e o fazer é substituído pelo parecer ser. Então, não é nem tanto ser, nem tanto fazer, mas parecer ser.
Então, você vê isso muito latente nas redes, né? Onde todo mundo procura aparecer ou procura ser alguma coisa que não é, mas que aparenta. Muito maior do que é, alguém feliz, muito feliz, mas ligou a câmera, ele está triste, abatido, etc. Então, como ser igreja, fazendo igreja num contexto onde todo mundo está tentando parecer ser alguma coisa, que temos sérias dúvidas se realmente é ou não é. Não sei se me faço entender. Né? Então, como que ser esse discípulo de Cristo, fazendo discípulos e no ajuntamento ser igreja de Jesus, a semelhança do Senhor Jesus. Então, eu penso que a gente precisa constantemente estar tentando ser discípulo. Ser. Me parece que o difícil é fazer fácil. O difícil é nós sermos esses discípulos, como o Sayão colocou, num lugar onde as denominações são secundárias ou não existem. Mas o que importa é o senhorio de Cristo. O que importa é eu ser confundido, chamado com Jesus de Nazaré. Então eles olham e dizem, puxa vida, você parece aquele homem que eu ouvi dizer que um dia existiu lá na Palestina, etc, etc. Então eu creio que ser igreja precisamos primeiramente ser discípulos. Então o desafio é fugir de parecer. Porque se parecer, acomoda, né? Já me pareço, já é o suficiente. Então parece também que eu estou fazendo a missão, parece também que está indo tudo bem. E aí pode ser que eu manipule os dados, faça uma série de coisas, ou reforce, né, a voz falando mais alto do que o outro para encobrir algumas coisas. Então eu queria ouvir mais um pouco o Valdir e o Sayão sobre isso. Como que... eu trago aqui essa fala, que é como que esse relatório vai trazer para a gente, está trazendo para a gente, dados e como é que a igreja está atualizada. Porque isso serve, esse relatório serve para as igrejas, para as organizações missionárias, serve para o estudo pessoal, porque às vezes a gente passa ali uns 10, 15 anos trabalhando numa estratégia, com os dados que estão já ultrapassados. Então muda o paradigma, muda os dados, o mundo em constante mudança, então a gente também precisa reavaliar como que estamos sendo discípulos e nos programas de discipulado e nos programas missionários intencionais, né? Seja aqueles com os missionários tradicionais ou os cerca de 99% dos outros cristãos que não são os tradicionais, líderes religiosos. Então, quando Lausanne diz assim, gente, se a grande comissão vai ser cumprida, só vai ser cumprida com todo mundo. Então é juntos. Tem aí uns 98, 99% de pessoas que estão no dia a dia da vida normal, que não se sentem missionários, não se acham missionários e são encorajados a não ser, porque senão mexe com 1% que são o status de missionários. Então a pergunta não é uma pergunta, fica à vontade o Valdir e o Sayão para comentar mais isso, né? Ele colocou alguma coisa que eu perdi o gancho. Você está com um gancho direto aí com ele? Quando a gente pensa, né, em ser enviado como Jesus foi, e que a missão está ligado a ser semelhante a Jesus, geralmente a gente avalia isso muito do ponto de vista teológico formal ou da metodologia de trabalho. O que chama atenção na pessoa de Jesus é o fato de Jesus ter pertinência, capacidade de diálogo e interação com todo tipo de pessoa. Tudo aquilo que envolvia os ambientes fronteiriços, intransponíveis, Jesus rompe tudo isso. A tradição judaica, nesse momento, principalmente refém daquilo que se tornou o farisaísmo, que perdeu conexão com a própria raiz da própria Bíblia hebraica e desenvolveu uma tradição particularista, a semelhança do que acontece com a gente vê Jesus, por exemplo, trocando ideia com criança, né? Deixa as crianças. Você acha que a criança quer vir para perto de Jesus por quê? Porque ele é legal para caramba. Nenhuma criança chega perto de gente que tem cara que está chupando limão. Lógico que não. Então Jesus tinha a condição de trocar ideia com a criança,
Jesus olha para o jovem rico, e o termo grego é olhar fixamente, e o amou. Jesus vai lidar com Zaqueu, que é semelhante a um político corrupto. Jesus vai na casa do Simão, que chamou para ele ser humilhado, e ele vai de boa. Ele vai trocar ideia com a mulher samaritana. Os discípulos falam, não estou entendendo mais nada. A galera que tinha a unção de Elias queria descer fogo nos samaritanos. E chegava Jesus trocando ideia com uma mulher que não seria aceita na maior parte das igrejas, porque tinha casado ou vivido junto 5 vezes, e o negócio era muito... Então a doideira, usando a palavra teológica profunda aqui, é que Jesus tem essa sintonia de interação e atinge a pessoa no ponto em que ela está para abrir o caminho do reino de Deus. Então, o que eu acho que é um problema sério que a gente vive? A gente vive no momento de, desculpa a expressão, arquipelagização da nossa tradição cristã. As ilhas vão se formando e elas vão se afastando. E nesse ensimesmamento da nossa percepção do que nós somos, a gente fica inseguro no nosso castelo, no nosso feudo, e tem um discurso de afirmação de nós mesmos, porque a gente pensa certo, a gente faz isso, tarará, e isso quebra todo o processo de alteridade, todo o processo. E acho que, apesar do Brasil ser muito legal no sentido de interação, a gente tem um risco muito sério, porque nós somos uma grande nação de uma língua só, monocultural. Então a gente tem dificuldade de interagir com um negócio totalmente diferente. Pô, os caras comem isso, como assim? O cara faz não sei o quê, você viu como é que ele... Então isso é um problema. E o que a gente vê? Quando Jesus nos convida para conhecer a Deus, e ele tem essa multiforme maneira de agir, é o famoso plugue de tomada que cabe qualquer encaixe, consegue dialogar e atingir todo mundo. Eu acho que isso é fundamental, porque leva a gente nessa coisa tão fundamental que é a descoberta do outro. E esse mundo do arquipélago religioso e não religioso que a gente vive, ele está piorado porque hoje nós vemos a emancipação dos haters, que atingiram aí uma realidade. Então nós estamos num mundo grotescamente marcado por atritos, por polarizações, e a única coisa que pode fazer diferença nisso chama-se amor incondicional para com as pessoas, sem esperar nada em troca. Então, eu acho que a gente deveria falar menos, a gente tinha que baixar a bola e tentar amar os inimigos, as pessoas que odeiam, e às vezes odeiam com razão, porque a gente só pisa na bola. Então, se a gente conseguir passar, porque o que virou grande parte da realidade religiosa hoje? Uma espécie de marketing. Olha, eu tenho um produto para vender para você aqui, eu faço o reino do céu 3 vezes sem juros, 7% no cartão, meu dízimo é mais barato. E aí você faz um processo de conquista do indivíduo. Quando a gente se desarma e diz, olha, meu amigo, como você é feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus entregou o seu filho para morrer por você, o que eu posso fazer em seu favor? Então, acho que o desafio para fazer isso, para ser enviado como Jesus, é descobrir qual é a melhor forma de amar as pessoas que fecharam o coração. A gente é muito cheio de rotolização. Não, o europeu é secular, isso é caso perdido, é tudo ateu. Não, aquele cara lá, ele é esquerdista, acabou, esquece. Não, aquele cara lá é da direita, isso aí é doido. Não, aquele cara é místico, o cara estava rodopiando, estava só no reteté, só canela de fogo, não pode. Então, se a gente entende as pessoas, por que eles passam por esse processo, por que essas tradições estão assim, o que atraiu essas pessoas na direção disso, do que elas precisam de ajuste, de tempero, e a gente conseguir fazer essa sintonia, eu acho que o Ministério Espiritual da Saúde vai nos advertir que isso pode fazer bem a nossa vida. Obrigado. Tem 4 pontos do movimento Lausanne que tem perseguido como objetivo hoje no mundo, e um deles é a visão do Evangelho para cada pessoa, igrejas que façam discípulos em cada povo, líderes como Cristo em cada igreja,
e o impacto do reino em cada esfera da sociedade. Ao longo do dia, a gente vai estar vendo esses 4 pontos em várias mesas, mas são pontos importantes. E a pergunta que eu quero fazer para o Valdir é: como é que a gente pode incentivar ou encorajar que, além de plantar a igreja, nesse conceito, né, iniciar novas igrejas, a gente tenha líderes dessas igrejas como Cristo? Como é que a gente... por onde a gente começa, ou a quem a gente pode cobrar, quem a gente pode ensinar, por onde a gente pode fazer isso? Porque se a gente coloca 200 igrejas novas na sociedade, e se a gente não tem 200 líderes como Cristo nessas igrejas, a gente está fazendo um mal danado. Desculpa falar isso, mas a gente começa a igreja, mas essas igrejas precisam ter líderes como Cristo. Como que a gente faz isso, Valdir? Ensina para a gente. Como a gente faz isso? Você já fez a alusão antes, né, à grande comissão no Evangelho de João, né? E de novo, no contexto, quando essa mensagem do Evangelho de João, que foi muito trazida por John Stott, né? Que é a ideia de dizer, olha, a grande comissão, ela não é um enunciado vazio, né? Você não na grande comissão, você não sai inventando igreja como você quer, né? Ou você não busca a melhor estratégia de marketing para plantar igreja, né? A grande comissão, ela está amarrada, por assim dizer, a Jesus, mas ao estar amarrada a Jesus, ela está amarrada ao estilo de vida de Jesus. Então, por isso que João fala, né? João fala 2 vezes, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, Fernando, em grande parte, digamos assim, a resposta simples e complexa é essa, né? É que deixar com que o modelo de vida de Jesus, o estilo de vida de Jesus, determine o nosso exercício de liderança. E o Saião falou na primeira vez: entre vós não será assim, não é? Vai e conversa com a mulher samaritana. Então, eu acho que uma das grandes tentações, e eu acho que essa é uma das tentações também para nós aqui no Brasil, é que o nosso modelo de liderança, ele está sendo desenhado pela nossa cultura. E não está sendo desenhado pela cultura de Jesus. E de que, à medida em que as nossas lideranças sejam desenhadas pela nossa cultura, elas mexem com status, elas mexem com reconhecimento, elas mexem com influência, elas mexem com recursos financeiros, elas mexem com poder, exatamente a autoridade, autoritarismo. Essa é a nossa cultura. Nossa cultura é clientelista, caudilhesca, né? Então nós estamos, de alguma forma, eu acho que nesse momento, né, foi celebrado aqui esse crescimento, né, da nossa igreja e da igreja aqui no Brasil, mas eu acho que um risco que nós estamos correndo é de que o modelo que nós estamos projetando para a nossa sociedade, o modelo de liderança, não é um modelo alternativo ao que nós temos na nossa sociedade. Porque o modelo de Jesus é um modelo de serviço, é um modelo de cuidado, é um modelo de inclusão. E como que a gente desenha esse modelo numa sociedade que é totalmente voltada para uma outra realidade? E para mim isso relaciona com o que você falou antes, Fernando, que é a questão de reino, né? Porque nesse sentido Jesus ele é o endereço de um outro reino, né? O Gene Peterson fala sobre isso. Nada do que Deus faz não tem endereço, né? Jesus tem é o endereço de um outro reino, que é justamente esse reino concreto no seu tempo, que estabelece um sinal de novidade de vida, de esperança. Os grandes reinos, por assim dizer, com os quais Jesus estava confrontando, brigando, né, buscando alternativa, era o Império Romano e era o Império do Templo, era o Império religioso, né, e era o Império do Templo, e que eram justamente, né, modelos
modelos hierárquicos de um exercício de poder escravizador e não libertador. E Jesus diz, não, eu estou lançando a semente de um outro reino. E a semente desse reino que eu estou lançando se chama amor, se chama aceitação, se chama uma nova esperança, se chama Deus, se chama esse sagrado que nos invade de tal forma que a gente se configura como uma comunidade diferente no mundo no qual nós vivemos. Acho que essa é a grande pergunta também para nós, né? Em que medida as nossas igrejas se transformam nessas comunidades alternativas que apontam para esse reino de Deus e onde o Jesus mesmo seja reconhecido e modelado pelo exercício de liderança e pela vida comunitária. Obrigado. A gente vai ter ainda as outras mesas, e aí ao longo do dia a gente vai trabalhar vários temas, inclusive, mas eu queria abrir o espaço bem pouquinho, mais 2 minutos para cada um, fazer um fechamento, não uma lacração, claro, já fomos advertidos aqui hoje, né? Não, agora eu vou lacrar. Os 2 minutos sobre grande comissão. Me chama muito a atenção o que o Valdir falou agora em termos de modelo de liderança. Eu também tenho pensado muito nisso, né? Até mesmo quando quais são as ferramentas, quais são as métricas que utilizamos para que a gente possa dizer que aquela igreja é uma igreja de sucesso, ou aquele grupo é um grupo que deu certo ou não. Quais são as métricas utilizadas para isso? E quando o Valdir falava de liderança, e você perguntando, eu pensando no relatório, e principalmente na América Latina, em especial Brasil, um crescimento vultuoso, e etc, 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 esse modelo de liderança deve vir à baila novamente. Por que eu penso nisso? Porque nós temos uma tendência a reproduzir alguns pensamentos, algumas questões culturais também, foi falado aqui. Se você pegar no livro de Êxodo, que eu estou pensando aqui, você vê Faraó preocupado com o crescimento dos israelitas, como que eles estavam crescendo. Ele disse, olha, se eles crescerem mais ainda, eles vão dominar aqui o Egito, eles vão tirar a gente da nossa posição, vão tomar o poder, então é melhor matar, nós precisamos matar essa gente, principalmente os homens, os meninos que forem nascendo, a gente mata. E a gente percebe, passado todos anos e anos e anos, a gente percebe esse mesmo povo que foi perseguido, foi oprimido, foi escanteado, não foi amado, como o Saião estava falando. Quando vem Jesus e ele começa a ser falado, os líderes religiosos, os rabinos, eles dizem, olha, nós precisamos parar com esse povo, porque eles vão crescer e eles vão tirar a gente do nosso lugar. Eles vão tomar as nossas sinagogas, eles vão tomar o nosso posto religioso, a nossa liderança vai ser tomada novamente. Então nós precisamos matar Jesus, matar essa seita, porque senão nós vamos perder a relação, tanto no Egito, quanto a relação aqui no Novo Testamento, é uma relação de poder. Não tem nada a ver com uma liderança que serve, uma liderança que ama, uma liderança que se alegra com o crescimento do outro. A única coisa que está em jogo são as relações de poder. Nós fomos oprimidos aqui, agora nós vamos oprimir ali. Nós fomos perseguidos aqui, nós vamos perseguir ali. Então essa relação precisa ser exorcizada do nosso meio. E pensarmos uma liderança que não está atrás de postos, de autoridades, de status, de qualquer outra coisa, a não ser esse serviço. E nós precisamos, é notório aqui os 3 de cabelos brancos, significando que já temos uma caminhada. Não, Sael, você não está fora, não vem não. Não vem não. Eu sei que ele pinta fontes.
me indicaram. Então, Apócrifas. em termos de nós mostrarmos isso, né? Mostrarmos aos mais jovens, porque eu me refiro a Lausanne, aí com o pessoal que está vindo, etc., mostrar esse serviço, mostrar essa liderança que ama, que serve, e que essas relações de poder não se nomeiam entre a gente. Amém. A relação é outra. Obrigado. Resumindo rapidamente, eu acho que a gente tem que sair de Atenas e de Roma e passar um tempo na Galileia e em Belém. Então, a marca da missão está muito ligada com essa simplicidade e espontaneidade que marca o que a gente pode chamar do movimento de Jesus, né, que surge como aquele rabino diferente naquele ambiente religioso da época, e da recuperação da ideia, porque a gente está dizendo que a gente tem que transmitir uma mensagem, tem que anunciar às pessoas. Curioso que a palavra verdade em hebraico, emet, primeira letra, a letra medial e a última letra do alfabeto, que tem um chamado à ideia de uma totalidade, né? Imagina um filósofo ouvindo Jesus dizer, eu sou a verdade, onde é que cabe isso na minha construção de reflexão a respeito da essência do ser? Então, a verdade, ela, por definição, ela é encarnada. Ela não é conceito de correspondência, ela é um conceito naquilo que eu posso confiar e entregar a vida. A gente pega essa amplitude e se lembra daquilo que é o jeito de Jesus, porque nós estamos muito influenciados pela holofotização da realidade, que a gente sempre pensa isso, quantas pessoas eu alcancei, quantos milhares estão fazendo, quantos milhões. Jesus tem outro caminho, ele gasta tempo com 12, porque a pulverização que a gente lança sobre uma multidão, ela desaparece como a névoa, mas o legado, transferência de vida, de realidade, daquilo que Deus de fato produziu na vida, que passa para a vida de 1, 2 ou 3, permanece para sempre. Por isso que a fé não termina e Roma, Atenas, Grécia, Egito vai embora, porque tudo que se construir a partir da conversa com o faraó, jamais poderá competir com aquilo que tem a ver com a noite de Belém. Eu estava essa primeira mesa, digamos, tem a intenção justamente de trazer o que é a grande comissão, algumas coisas muito básicas, né? E eu acho que eu queria terminar com uma oração, né? A oração sopra, Senhor, sopra, né? Que a missão é fundamentalmente fruto do sopro de Deus, e que quando Deus sopra, a vida nasce, né? Quando o Espírito vem, a nossa vida é bagunçada, né? Novos caminhos são abertos, né? E que a gente, né, Michael Green, que foi um dos preletores de Lausanne 74, né, que ele tem uma expressão clássica, né, que diz que quem são esses 12, né, que são tão disformes, por assim dizer, né, tão diferentes, e que se transformam nessa grande transformação que Deus faz. Então, fundamentalmente, celebrar. A missão é de Deus. Deus a faz. Nós precisamos desse sopro de Deus que nos revitaliza, né? Que nos leva para novas fronteiras e para novas experiências. E que esse sopro de Deus nos leva ao encontro de Jesus, e que é Ele que vai moldar a nossa vida. E isso acontece em meio às nossas estratégias, além das nossas estratégias. Às vezes Ele usa até a gente, mas Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, e graças a Deus por Ele e pela sua igreja, e que nós estamos aqui hoje como parte dessa igreja que continua querendo ouvir a esse convite de Jesus e se submeter a esse sopro do Espírito. Amém. Amém. Obrigado. Vou chamar aqui o Daniel, enquanto eu despeço os
convidados. Muito obrigado, Valdir. Muito bem.